Entrevista do dia. Olha, nem todo mundo sabe, mas a construção do famoso puxadinho, o cômodo anexo que você faz na sua casa depois de ela estar construída, precisa ser regularizado junto à prefeitura. Os proprietários devem ficar atentos quanto às normas de cada município, porque ampliar imóvel sem regularização é ilegal e pode resultar em multa. Quem tem os detalhes é o engenheiro civil Sandro Botelho Cubas. Bom dia, Sandro, tudo bem? Bom dia, Marcelo, tudo bem? Chega mais pertinho do microfone, por favor. Aí, isso. Bom dia, é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite e de revê-lo também, né? De outras épocas. Faz tempo, aí, né? Que a gente não se fala. Sandro, vamos lá. Todo tipo de reforma ou obra, por menor que seja, tem que ser informada à prefeitura? Sim, na realidade não é só informação da prefeitura, mas o próprio CREA, né, o Conselho Regional, ele exige que qualquer casinha de cachorro, vamos assim dizer, precisa ter um projeto prévio. Você precisa ter um projeto prévio e manda esse projeto para a prefeitura, e a prefeitura tem os analistas dela, vão analisar o projeto, vão exigir uma RT, e aí sim, após isso que você deveria fazer a construção. Então a gente está falando aí de, na prática, vamos lá, eu quero fazer uma churrasqueira coberta, um varandão ou uma varandinha, eu quero cobrir a área de recuo, o corredor lateral da minha casa, com zinco, qualquer coisa nesse sentido, eu tenho que fazer, prestar essa informação à prefeitura. Na realidade você vai, como eu disse, fazer um projeto. Fazer um projeto, contratar um profissional, seja ele engenheiro ou arquiteto, vai fazer esse projeto, vai aprovar na prefeitura, aí você vai ter o alvará dessa ampliação. Aí que você deve fazer. A gente sabe que acaba na prática não acontecendo isso. Muita gente vai fazendo puxadinho e tal, aí quando vem a fiscalização, que é pedido a regularização do projeto. Mas na minha opinião, a regularização em tese nem deveria existir. Se todos, ao fazer o puxadinho antes, fizesse aquilo que a legalidade manda, não teria necessidade da regularização. Mas eu acredito que como há essa prática, aí vem a oportunidade de você regularizar o teu imóvel. E como acontece essa fiscalização? De quando em quando acontece isso? Olha, aí a prefeitura ela tem os fiscais dela, fiscais da parte de construção, que eles têm seus setores por região e fazem a fiscalização. Eu não sei ao certo, não é bem a minha área, mas eu acredito que eles acabam pegando no sentido de uma caçamba que está ali com entulho, areia na frente, eles já sabem que possivelmente tem uma reforma, então deve ter uma ampliação, aí eles pedem o projeto aprovado. Eu costumo brincar, Sandro, que nada nessa vida, e isso a gente tem... É possível você ver em qualquer livro histórico, incluindo a Bíblia, quase nada nessa vida de mal feito é descoberto se não existisse a figura histórica do dedo duro. Então, às vezes, a pessoa também olha o vizinho e fala, está fazendo obra. Não está regularizado, porque eu conheço o cidadão, vai lá e denuncia. E a pessoa corre risco. Você estava falando, arquiteto ou engenheiro. Então, é preciso que a pessoa tenha a RT. Sim, a RT, né, que é da engenharia, ou RRT, que é da parte da arquitetura, precisa ter. Então a pessoa precisa assinar, é preciso ter um responsável técnico qualificado, por menor que seja a obra, porque na prática a gente contrata um construtor e às vezes nem isso, faz por conta própria, chama um pedreiro, levanta aí, faz assim, comprei uma churrasqueirinha pré-moldada, vai lá e constrói. E, de fato, não pode. Não pode. Toda área que for coberta é considerada área construída e aí sim é passível de uma fiscalização. Isso tem relação com o IPTU, porque nós tivemos aí nos últimos anos uma polêmica aqui em Araçatuba, porque o IPTU foi corrigido a partir de imagens aéreas, a prefeitura localizou os imóveis que tinham uma cobertura maior do que aquela informada inicialmente e passou a cobrar a mais por esta cobertura ampliada. Isso tem, como já vem, na verdade eu quero chegar no seguinte ponto, como já vem no carnê do IPTU uma cobrança a maior em relação a anos anteriores, a pessoa pode ficar com a impressão que a situação está regularizada. É assim? Não, não é bem assim. Até acho uma boa pergunta, porque muitos dos clientes nossos, eles têm essa impressão. Ele, de repente, fez lá uma casa lá de 50 metros quadrados, lá no fundo, e regularizou, lá no passado.
Aí passa o tempo, ele vai construindo e faz 100 metros quadrados na frente. De repente, mas esses 100 metros quadrados ele não regularizou. Aí, de repente, vem o carnê de IPTU, depois na questão que houve aí, a gente chama do drone, mas na verdade foram fotos de avião, né? E passou a cobrar os 150 metros, nesse exemplo fictício que eu estou dando. A pessoa fala, não, agora está certo. Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ou seja, às vezes a prefeitura já está tributando o seu IPTU, sim, mas na realidade a sua regularização do projeto, nesse exemplo que eu estou dando, ficou apenas por 50. Então ele vai ter que regularizar, sim, esses 100 metros quadrados a mais. Essa falta de regularização pode impactar, por exemplo, na comercialização do imóvel? Quero vender. Aí na hora o comprador vai, mas eu estou vendo aqui a documentação da prefeitura e não está totalmente regularizado. E a pessoa vai ter que correr atrás para vender o imóvel ou não? Sim, isso pode atrapalhar na negociação. Na realidade, nem tanto só na prefeitura, mas principalmente no cartório de registro de imóveis. Porque hoje, eu não sei dizer, mas talvez aí mais de 70% das vendas são através de financiamento, tá? Aí vamos voltar nesse exemplo que eu dei. Eu vou comprar uma casa de 150 metros quadrados, eu sou comprador. Só que eu não tenho dinheiro, vou financiar, tá? Pela instituição A, B ou C. Eu estou comprando uma casa de 150 metros quadrados. Só que lá no cartório vai estar registrado quanto? 50. Tá, dos primeiros documentos que essa instituição financeira vai me pedir é o quê? A certidão lá do cartório. Aí ela vai ver, tá o quê? Opa, 50 metros quadrados. Olha, eu não tô te liberando dinheiro para comprar 50, estou te liberando dinheiro para comprar 150. Então, de repente, acaba aquela venda ou interrompe aquela venda, atrapalha por conta disso. Ah, mas o que a prefeitura tem com isso? Vamos lá. O cartório de registro de imóveis, para você averbar aquela construção, precisa de 3 documentos básicos. O habite-se, a CND e uma declaração de um engenheiro. O habite-se é um documento da prefeitura, tá? Só que para sair o habite-se, a sua casa tem que estar de acordo com aquilo que está na prática. Ou seja, naquele exemplo novamente, eu estou comprando uma casa de 150, vai ter que ter um projeto regularizado de 150 e não 50. Então, resumindo, eu preciso sim fazer a minha regularização para que isso esteja em ordem, para que eu peça o habite-se e depois do habite-se eu possa averbar essa construção. Provavelmente aí é mais difícil eu perder a minha venda do meu imóvel. E a regularização, como é que ela é feita na prática? A pessoa pode ir à prefeitura com toda a documentação ou é mais fácil, por exemplo, passar por uma empresa, passar por um engenheiro que já está fazendo isso? Na realidade, a regularização, ela nem precisa de esperar a fiscalização vir, né? Basta ela procurar um profissional da área, como disse engenheiro civil ou arquiteto, para que ele faça a regularização. Aí o próprio engenheiro civil, ele vai ter acesso à prefeitura para ver como está aquele projeto anterior e ele vai regularizar. E entenda bem, a regularização, naquele exemplo voltando, não é apenas o 100, ele vai ter que desenhar novamente toda a casa, agora sim com seus 150 metros. Então, basta o munícipe procurar um profissional da área, esse profissional que já está habituado a fazer o projeto, ele vai fazer todo o projeto, todo o trâmite da prefeitura, dá a entrada na prefeitura, passa por uma análise, como eu já falei, aí sim sai um projeto aprovado e sai o alvará de regularização. Aí perante a prefeitura ele está ok. Aí o segundo passo é para cartório. Perfeito. Mais alguma informação que seja relevante? Eu, sinceramente, gostei muito porque tenho a mais absoluta certeza que pouca gente tem essa informação, que dirá preocupação. Agora muita gente vai ficar com a orelhinha em pé. Mais alguma coisa? Não, eu diria também que, às vezes, infelizmente, o brasileiro acaba procurando, né, essa regularização, ou nesse fato aí de que ele vai vender a casa e às vezes trava e ele acaba perdendo o comprador, mas também tem a questão de um inventário. Amanhã ou depois todos nós vamos faltar e vai dar trabalho aí para os herdeiros. Então acho que isso também é importante. E na hora que acontece algum problema aí com a tua família, você perde o pai ou a mãe, aí você vai fazer, às vezes, com a cabeça preocupada e às vezes faz até besteira, contrata profissional errado, que pode te passar a perna. Então eu acho que é importante a regularização enquanto aí está tudo caminhando bem. Tá certo. Sandro, muito obrigado pelas informações. Tenha um bom dia. Bom dia, eu que agradeço.